Graça e paz, eu sou a pastora Tati Lemos, médica pediatra, pastora, esposa do pastor Antônio Lemos e mãe da Marina, e tenho o prazer de dar as boas-vindas a você nesse curso da plataforma de conhecimento Invencível Academy. Nesse curso, nós vamos falar a respeito do cristão e da ansiedade. Também participo no curso A Mulher, da Origem ao Propósito, e se você ainda não participou, não fez esse curso, não assistiu essas aulas, eu te convido a estar conosco e assistir esse curso também. Ele não é um curso simplesmente direcionado às mulheres, ele também é direcionado à família, a você, pastor, obreiro, professor, mesmo que você seja homem, eu te convido a participar e assistir essas aulas, porque elas vão trazer esclarecimentos muito importantes a respeito da forma como nós somos criadas e do impacto que isso tem, inclusive, ao propósito da mulher e ao propósito da família. Nesse curso, nós vamos conversar então um pouquinho a respeito de algo que também afeta a família cristã. Nós vamos conversar sobre a ansiedade. Quero trazer à luz de que esse curso não é um curso para médicos, não é um curso para autodiagnóstico, embora muitas vezes, quando a gente falar de alguns sinais, de alguns sintomas presentes da ansiedade, você pode dizer assim: ah, eu acho que eu tenho isso, né? Então, para um pouquinho, a gente tem que sempre procurar uma ajuda, né, uma orientação médica para um diagnóstico, para o tratamento, mas o meu principal objetivo é a gente trazer à luz conhecimento a respeito da ansiedade. Muitas vezes a gente acaba sempre, quando pensa, né, de que alguém está ansioso, quando alguém faz diagnóstico de transtorno de ansiedade, a gente mistura um pouco as coisas e já muitas vezes relaciona isso a pecado, falta de fé, e eu quero trazer à luz a essas questões nessas aulas. A gente vai ter 7 aulas e cada aula você vai encontrar um aspecto diferente dos transtornos ansiosos, das causas, consequências, da infância e ansiedade, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais desse mundo, né, entender um pouquinho melhor essas pessoas e compreender o que está acontecendo. É muito importante a gente trazer o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 5, verso 23, quando ele diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós somos esse ser indivisível, né? Nós temos o nosso espírito, nós temos a nossa alma, que é a sede dos sentimentos, a sede dos pensamentos, a sede da vontade, e nós temos o nosso corpo. E todos eles foram sujeitos à queda. Todos eles sofreram os impactos da queda. E o que acontece em uma área da nossa vida acaba afetando, né, de forma não tem jeito, nós acabamos sendo afetados quando acontece algo no nosso corpo, quando acontece algo na nossa alma e também no nosso espírito. Por exemplo, se você de repente está enfermo, com febre, né, está com uma gripe muito forte, naturalmente os seus pensamentos, eles vão sendo afetados, a sua vontade, né, as suas emoções, e muitas vezes, dependendo da minha intimidade com Deus, até a minha vida espiritual acaba sendo afetada por uma enfermidade. Então, a verdade é que nós somos esse ser. E a ansiedade, nós vamos conversar hoje a respeito dessa parte que Deus dotou ao nosso ser de ansiedade, da ansiedade vital. Ela é diferente da ansiedade lá de Mateus, capítulo 6, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, e ainda é diferente dos transtornos ansiosos. E nós vamos procurar fazer toda essa divisão, toda essa separação, para que a gente traga luz a esse assunto que também afeta muito seriamente as famílias cristãs, porque ele afeta o humano. E a gente é um humano diferente por ser cristão, né? A gente age de forma diferente, mas tudo que é ligado ao humano também nos afeta, mesmo sendo nós pessoas que conhecem ao Senhor e pessoas que trazem a sua vida aos seus pés. Nós cremos no poder de Deus sobre todas as enfermidades. Cremos no poder de Deus sobre a enfermidade do câncer, nós cremos no poder de Deus sobre enfermidades físicas, sobre malformações, nós cremos no poder de Deus sobre todos os aspectos da nossa vida e também sobre a ansiedade. Mas você já percebeu, por exemplo, de que se uma pessoa tem dor de dente, né, e ela vai procurar um dentista, é difícil alguém dizer assim: "Nossa, eu acho que você não está com fé porque você procurou um dentista". Eu estou aqui ministrando essa aula para você e uso óculos, e ninguém me julga, ter falta de fé porque procurei um oftalmo, porque uso óculos e não creio simplesmente que Deus vai restaurar a minha visão e ando por aí esperando esse milagre. Você entende que a gente, para muitas situações da nossa vida, nós entendemos que é natural procurar ajuda. E eu quero trazer essa verdade a você. Um gabinete pastoral não substitui um consultório odontológico, um gabinete pastoral não substitui um consultório oftalmológico,
Um púlpito não substitui um consultório oftalmológico nem odontológico, e a gente entende isso claramente para algumas enfermidades, mas quando a gente fala de ansiedade, naturalmente a gente acaba relacionando com falta de fé, com falta de intimidade com Deus ou com pecados escondidos. Quando você vai para a palavra do Senhor, por exemplo, lá em João, no capítulo 9, verso 1 a 3, tem uma passagem bem interessante a esse respeito. Quero trazer ela para a gente discutir ela agora. O texto diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se manifeste sobre ele. Você entende de que o Senhor Jesus ali, de forma clara, estava explicando de que tudo o que acontece na nossa vida, ele é um resultado da queda, né? Não era para ser assim, não era para ninguém ser cego, não era para ninguém ter malformação nenhuma, não era para ninguém ter câncer, febre, dificuldade visual, dor de dente. Esse não era o plano do Senhor para nós. Mas por causa da queda, o salário do pecado é a morte e aqui toda a nossa carne passou por uma corrupção. O nosso cérebro também, ele é parte do nosso corpo, os nossos pensamentos também, toda a nossa vida passou por isso. Mas nós sempre buscamos ao Senhor, nós buscamos a Deus para que a sua glória possa se manifestar em toda a nossa vida. E se não for aqui, sem dúvida vai ser na eternidade, onde o nosso corpo glorioso não terá mais corrupção, não terá mais enfermidade, não terá mais choro, não terá mais tristeza, e nós viveremos para sempre com o nosso Jesus. Porém, enquanto nós estamos aqui, a ansiedade é parte da nossa vida. E nessa primeira aula, eu quero conversar com vocês a respeito do que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade ela é definida como uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto. É uma experiência humana normal, geralmente acontecendo em resposta ao estresse. Então, veja, gente, a ansiedade ela não é sempre ruim. A ansiedade, ela faz você levantar a ansiedade, imagina que você está diante do primeiro dia de trabalho, um emprego novo, né. Imagina que você está diante do seu casamento, é o dia do casamento. Imagina que você está diante de uma grande conquista, primeira vez que vai viajar de avião. A ansiedade, ela nos faz, sabe, levantar, se preparar, buscar arrumar as malas, eh, se organizar para que as coisas aconteçam. Se eu não tiver um mínimo de ansiedade, talvez eu nem mesmo me levante da cama hoje para trabalhar ou para vir gravar esse curso. Então a ansiedade, ela é esse aspecto do nosso corpo, é uma sensação de preparo, geralmente ela está ligada, né, a um estresse, quer dizer, algo que vai acontecer. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando Ele nos criou, né, lá no Éden, e a gente fala sobre isso no curso da criação da mulher, quando Ele disse assim: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", e Ele nos criou. Então Ele colocou no nosso corpo algumas reações naturais, né, então a tristeza, a alegria, o medo, a preocupação, todas essas são emoções normais, que elas acontecem na nossa vida, elas não devem nos dominar, mas elas fazem parte de nós e também fazem parte da vida de uma pessoa cristã, de uma pessoa que confia em Deus, de uma pessoa salva, mas que também, vai passar por esse tipo de situações. Então, ela é criada por Deus principalmente para nos ajudar correr ou lutar. Ela nos ajuda a tomar decisões, ela nos levanta, ela nos anima, ela nos impulsiona e ela acaba produzindo em nós uma cascata de eventos. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, né, como é que ela acontece? No nosso cérebro, nós temos uma estrutura conhecida como amígdala cerebral, não é a mesma amígdala da garganta, né? É a amígdala cerebral, ela está lá no hipotálamo, numa parte, assim, bastante protegida do nosso cérebro, e ela então ela é acionada, ela é o botão, digamos assim, do pânico, ela é o botão da ansiedade, quando algo acontece que principalmente quer nos fazer fugir ou lutar, então quando acontece uma situação de estresse, essa amígdala cerebral, ela dá estímulos para o nosso cérebro, que faz com que o nosso corpo receba algumas informações de uma glândula em cima do rim, que é a nossa glândula suprarrenal, e essa glândula, de forma bastante simples, né, são mecanismos incríveis, gente. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, né, cada vez que eu olho para o corpo humano, cada vez que eu
olho para as coisas que acontecem na gente, a gente falando aqui, respirando, movendo os nossos membros, piscando sem nem perceber sobre isso. Você já pensou na majestade, no magnífico que é o corpo humano? No magnífico que é essa máquina que o Senhor criou, e Ele criou a imagem e semelhança dele. Então é muito importante a gente pensar também, de que processos naturais espelham processos espirituais, né. E quando a gente pensa no novo nascimento, quando a gente pensa em vários aspectos da nossa vida, nós vamos ver paralelos que o Senhor nos ensina, né, a respeito de tudo isso. Mas então, nessa cascata de evento que acontece em milésimo de segundo, que você não domina, você não controla, elas acontecem do ponto de vista autônomo, quer dizer, é automático, você não consegue controlar isso. Então essa amígdala cerebral, ela entende que, exemplo, você encontrou um leão na sua frente, né, então: "Puxa, encontrei um animal que pode me matar". Automaticamente essa amígdala cerebral, ela envia sinais para a nossa glândula suprarrenal, que produza a liberação de mediadores químicos e de hormônios, né, especialmente da adrenalina e do cortisol, e esses elementos, eles vão desencadear uma série de eventos no seu corpo para que você possa fugir ou lutar. Então, basicamente, a ansiedade, ela vem, sendo liberada no nosso corpo quando a gente está diante de situações de estresse. E ela serve para nos proteger, para nos ajudar a tomar decisões, né. Então, você encontra um leão, então você pensa: "Puxa, tem um lugar ali que eu posso me proteger". Rapidamente você encontra uma força, né, sobre-humana para correr e se esconder. Ou de repente você encontra uma criança que você vê que o carro vai atropelar essa criança, você corre e você foge e livra essa criança do acidente, né. Ou você vê o seu filho ali embaixo de um portão que caiu na garagem da sua casa, você não sabe da onde você tirou força, mas você levanta aquele portão. Por que isso acontece? Justamente porque de uma forma autônoma, independente, o seu cérebro liberou um monte de mediadores químicos que vão fazer você sentir, né, essa sensação da ansiedade e vai fazer algumas modificações no seu corpo. Que modificações são essas, né? Então elas fazem os nossos batimentos cardíacos acelerarem, então elas dão mais força para o nosso corpo, dilata os brônquios para aumentar a respiração e o consumo de oxigênio, diminui a motilidade do intestino, então ela faz com que o sangue ela seja drenado para o nosso cérebro, para o pensamento, para os nossos músculos, para a nossa força. Ela dilata as pupilas para que a gente possa ver mais longe e inclusive enxergar no escuro, né, ela faz com que a gente tenha uma visão além do alcance, digamos assim, né. Ela libera glicose no nosso corpo para que a gente tenha mais energia para todos esses movimentos e libera esse cortisol que a gente conversou então, que é o hormônio do estresse. Então essa ansiedade, ela é uma emoção normal, liberada pela amígdala do nosso corpo para que a gente tenha uma resposta ao estresse, geralmente para que a gente possa fugir ou lutar. Então quero que você grave uma coisa dessa aula. A ansiedade, ela é uma ótima serva, mas ela é uma péssima senhora. A ansiedade serve para nos servir. A ansiedade, ela foi colocada no nosso corpo por Deus, para que a gente tenha condições de se preparar para situações de fuga e situações de luta. Ela não deve nos dominar. A ansiedade deve nos servir, quer dizer, diante de uma situação realmente necessária, eu preciso de ansiedade. Eu preciso dessa cascata de eventos que o meu corpo produz para que eu possa me manifestar de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Mas quando ela me domina, quando ela é minha senhora, quando ela passa a acontecer em situações corriqueiras, situações do dia a dia, né, imagina que: eu tenho que escovar o dente", me dá ansiedade. Eu tenho que trocar de roupa", isso me dá ansiedade. Já são tantas horas", isso me dá ansiedade. Isso pode realmente trazer malefícios para o meu corpo, para minha alma e para o meu espírito. E aí nós vamos conversar a respeito disso nas próximas aulas. Essa ansiedade natural, essa ansiedade vital, ela não é um transtorno ansioso, é algo que Deus colocou no nosso coração, que Deus colocou na nossa vida, que Deus dotou o nosso corpo de capacidade para nos ajudar. E a gente precisa entender, né, de que ela é boa, ela é benigna, ela é necessária, ela é sadia, mas ela não pode nos dominar. Antes da gente partir para a próxima aula e conversar um pouquinho mais, a respeito da ansiedade, primeiro entendendo o que que é essa ansiedade vital, como é que ela acontece no nosso corpo, que ela é independente da nossa vontade, que ela acontece por mecanismos autônomos mesmo, né, e ela produz uma série de alterações no nosso corpo. Eu ainda quero te trazer essa palavra de que nós precisamos cuidar para não aumentar ainda mais a carga dos nossos irmãos que sofrem de transtornos ansiosos, que a gente vai conversar
conversar em uma das próximas aulas, dizendo que toda essa ansiedade, ela é maligna, ela é presença de falta de fé, ela é presença de algum pecado escondido, porque a gente não faz isso, como eu disse, diante de uma pessoa que usa óculos, diante de uma pessoa que foi no dentista, diante de uma pessoa que toma um Tilenol para uma dor de cabeça ou para uma febre. Todas essas situações, elas estão debaixo do poder de Deus e ele pode, de qualquer forma, intervir de forma soberana sobre todas elas. E nós sempre vamos buscar em Deus esse auxílio, nós queremos ver esses milagres e maravilhas, nós buscamos isso, mas você entende que o Senhor também nos dotou de inteligência, de capacidade mental, Ele deu para nós profissionais em várias áreas, né? Nós trabalhamos, nós vivemos para a glória do Senhor, e muitas vezes o Senhor escolhe o método, e muitas vezes Ele vai escolher, vai decidir que essa situação, essa enfermidade, você vai procurar um médico e talvez até nessa consulta médica você fala de Jesus para aquele médico, e a nossa vida, ela vai acontecendo de uma forma natural. Então que a gente possa compreender um pouquinho mais o que que é ansiedade, à luz da palavra do Senhor, o que que é ansiedade do ponto de vista natural, o que que são os transtornos ansiosos e o que que é a ansiedade de Mateus no capítulo 6, que a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula, e que todo esse esclarecimento possa fazer com que a gente possa viver de uma forma um pouco mais saudável, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, quanto compreendendo os nossos irmãos e muitas vezes a nossa vida mesmo, se é que a gente está passando por algum tipo de transtorno ansioso. Que Deus te abençoe. A gente vai seguir as próximas aulas trazendo um pouquinho mais de luz a esse aspecto.